Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tatiana Golfi, estou participando do Pensar Contabilidade. Trago para vocês o tema Departamento Pessoal versus Cruzamentos pós-Covid. Sou bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduada em Gerenciamento de Projetos e Processos, curso MBA em Legislação Previdenciária e Trabalhista pela BSSP. Sou proprietária da TF Golfi Assessoria e Consultoria e Treinamentos. Realizamos palestras também pela FECONTESC, pelo CDL, pela FEComércio de São Paulo e hoje estamos aqui então com vocês para abordar esse tema. O cronograma da nossa palestra hoje vai ser baseado então em fiscalizações pós-pandemia, pós-Covid. Nós vamos falar sobre empresas pós-Covid, como que as empresas têm que se organizar, como que se organizaram durante a Covid, o que elas têm que cuidar, que depois dessa pandemia, talvez o governo, através da Secretaria de Previdência e Trabalho, vai estar fiscalizando e atuando. Vamos falar também sobre cruzamentos Covid, quais são os cruzamentos que a gente tem nessas MPs que foram liberadas, medida provisória 927, 936, 932, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, os cuidados que a gente tem que saber do que vem depois. Benefício emergencial durante a pandemia, as pessoas que não tinham direito de receber o benefício emergencial e acabaram recebendo, quais são os cuidados que elas têm que ter. Vamos falar também do benefício emergencial, da parte da anistia, da devolução, então essa parte pós-Covid, como que a gente vai ter que proceder. Dentro desse consenso, nós vamos falar da suspensão das exigências administrativas de segurança do trabalho, que as empresas precisam ter extremo cuidado, porque muitas tiveram aplicações de TAC, termo de ajuste de conduta, nesse período, justamente por conta dessa parte da segurança do trabalho. A gente teve muitos frigoríficos que foram fiscalizados e assinaram esse termo de ajuste de conduta. A gente vai entrar num ponto onde fala de demissões pós-Covid e depois dessas demissões, as recontratações, os cuidados que a gente tem que ter nesse ponto. Fiscalização, então, a parte do Ministério Público do Trabalho, aplicações dos TACs e as fraudes, que tem muitas empresas que estão fraudando a utilização do benefício emergencial, e a gestão das postergações dos impostos. Verificar se vocês realizaram essa gestão nesse período, para ver se não terão pós-Covid, pós-pandemia, problemas quanto aos pagamentos. Então, empresas pós-pandemia, pós-Covid. As empresas do mundo inteiro, elas não estavam preparadas para passar por uma pandemia, como as empresas brasileiras também não. Então, nesse período, as empresas elas precisaram se adaptar, usar gestões e direcionamentos mais ágeis para suas equipes. Muitas equipes estão trabalhando de forma home office, teletrabalho, há muito tempo já em casa. Então, essas empresas elas precisaram se reinventar. Não só empresas que podem trabalhar de suas casas, mas muitas empresas também de vários segmentos de atuação. Quem não consegue trabalhar de casa teve que se reinventar então em alguns pontos dentro de suas próprias empresas. Algumas organizações americanas e asiáticas já funcionavam quase totalmente por meio de práticas digitais, onde foram menos afetadas, não tiveram tanto impacto. Enquanto muitos RHs, muitos departamentos pessoais de negócios dos países como o Brasil, como eu bem pontuei anteriormente, a gente enfrentou muitos desafios para se adaptar a essa nova gestão. Já vinha sendo falado muito nesse trabalho remoto, em pessoas trabalhando de casa, mas dentro do nosso país, em alguns segmentos, isso era muito restritivo mesmo. Nós vimos muitos escritórios de contabilidade trabalhando e ainda estão trabalhando totalmente em home office e estão conseguindo. Muitas pessoas que achavam que não iriam conseguir fazer essa transição, fecharam uma folha de pagamento de casa, os próprios departamentos pessoais, a gente já conseguiu fazer todo esse processo. A gente vai estar entrando quase no terceiro mês de pandemia, onde nós estamos trabalhando de casa remotamente e estamos conseguindo passar por isso, se reinventar de forma muito eficaz. Um estudo aplicado em março pelo Instituto Americano Gartner mostrou que, ao invés de demitir as empresas, a maioria das empresas em vários países estão focando em encontrar medidas alternativas para sobreviver a essa crise. Essas medidas alternativas, elas não são medidas provisórias, como a gente tem no Brasil. São medidas realmente
sem usar benefícios do governo. Então, além desses benefícios que o governo brasileiro instituiu para que vocês conseguissem passar por esses pontos, ele também trouxe algumas possibilidades do RH e do departamento pessoal passar para que os gestores das empresas consigam passar por essa crise, sendo elas congelamento de contratações, uso mais efetivo de tecnologias. Muitas pessoas não conseguiam utilizar muitos recursos tecnológicos, trabalhar com gerenciamento de metas, de métricas, então não tinham essa gestão, utilizavam mais a agenda. Então, como todo mundo está em casa agora, a gente precisou, esse uso mais efetivo de sistemas de tecnologia, da internet, do Skype, do Trello, de outras ferramentas que a gente consiga gerenciar isso. O congelamento das contratações também foi uma saída bem importante, porque como muitas empresas dependem de matéria-prima para produzir, neste momento a contratação em si ela não está sendo realizada. É claro que a gente tem alguns segmentos que isso aumentou muito, mas no nosso segmento, mais a parte de contratações e demissões, isso foi mais congelado. O congelamento das contratações. Então, muitas empresas estão sem matéria-prima ou estão sem pessoas para consumir sua matéria-prima. Então, por isso que o congelamento de contratações é uma excelente opção neste momento, para quem não está conseguindo realizar vendas, por exemplo, comércio varejista, indústrias que estão sem matéria-prima ou não estão conseguindo vender os seus serviços. Então, neste momento, a possibilidade do congelamento de contratação é bem importante e pode estar num plano de ação elaborado pela sua empresa, tanto durante a Covid, tanto pós-Covid, até que vocês consigam se reestruturar. Quando essa crise passar, a tendência na realidade é que o regime de trabalho ele não continue sendo como nós tínhamos anteriormente, e sim todas as empresas, em todos os segmentos, se reinventem, fazendo com que o trabalho seja misto. Algumas empresas já faziam isso aqui no Brasil, mas a tendência é que todas façam isso. Então, seria, por exemplo, você trabalha alguns dias na empresa e você trabalha alguns dias em casa, justamente para que o trabalho flua. Temos muitas empresas que estão tendo grandes possibilidades de atingir grandes metas que, quando trabalhavam dentro do seu próprio local de trabalho, não atingiam as mesmas. E com o trabalho remoto estão atingindo normalmente suas metas. Então é importante que vocês saibam que intercalando esses dias de trabalho, um pouco no escritório, um pouco em casa, vocês conseguem, pós-Covid, estar realizando atingimento de metas, entregas eficazes, justamente para o pessoal do departamento pessoal também. Por quê? Porque tu tem um contato mais digital com o seu cliente e se durante a Covid deu certo, por que não pós-Covid? Então, para as empresas que têm RHs, departamento pessoal interno ou também para escritórios de contabilidade, grandes processadoras de BPO, de folha de pagamento, já podem passar por essa transformação digital. Então, como que é o processo, de passar por essa transformação digital dentro de um departamento pessoal, dentro de um RH, depois da Covid? O RH e o departamento pessoal, eles já passaram por várias mudanças tecnológicas. Essas mudanças tecnológicas, a gente pode trazer à tona quais delas? Isso não durante a Covid, não durante a pandemia e nem pós-Covid. Isso vocês já vinham passando por essas mudanças. Controle de jornada que saiu do papel e foi em formato digital, a produtividade, então muitos sistemas gerenciam a produtividade também da execução de uma folha de pagamento, de uma linha um setor de linha de uma fábrica, uma gestão, a parte mais gerencial. Também a gente tem aspectos burocráticos de departamento por meio de ferramentas digitais, publicações de folhas de pagamento, gerações de relatório, cálculo de folha de pagamento, entrega de férias, arquivos bancários, envios do E-Social, envios da FDRINF. Então, tudo isso, na verdade, vocês já passaram por uma transformação digital. E o que está acontecendo agora? Agora, após Covid, vocês vão passar por uma segunda transformação. E assim sucessivamente, com o tempo, a gente vai se adaptando a essas novidades. Também, pessoal, é importante não só a gente pensar na execução do trabalho, a gente tem que pensar que, estando em casa, a gente também tem que manter um discurso bem firme com os nossos funcionários
e com os nossos colaboradores e orientar nossos clientes também para fins de escritório de contabilidade, né? Que durante a pandemia é necessário manter-se mentalmente saudável, porque a gente sabe que às vezes você vai ficar 3 meses, 4 meses dentro de casa fechado, executando trabalho. Muitas pessoas vão acabar trabalhando além do que era devido, né? Então é importante vocês manterem esse discurso firme justamente para que exista sim um controle de jornada de trabalho, para que as pessoas consigam trabalhar com uma mente mais saudável, né? Fornecer exercícios físicos quando puderem, ou fornecer via um vídeo, ou orientar os funcionários que façam de casa esse procedimento, até para dar uma liberada um pouco nessa tensão que muitos estão passando nesse momento. Geralmente se trocar para trabalhar, né, porque às vezes a gente sai da cama, tá de pijama, tá trabalhando também, não, usar uma rotina mais normal, acorda, toma seu café, troca de roupa, né, vai para o trabalho, mas sai dentro do quarto, né, assistir algum filme nos horários diferentes, né, então fazer um break, assim, não só ficar trabalhando 100%, e sim ter esse convívio também com outras atividades e usar o tempo livre de deslocamento para estudar alguma coisa. Então é importante nesse período que as empresas elaborem um plano de ação. Por quê? Para que esse plano de ação seja executado durante a pandemia e pós-pandemia, quando vocês voltarem para os escritórios, a interação estará diferente e muitas vezes melhor entre supervisor, empresa, diretor, CEO e os funcionários. Então, elaborando esse plano de ação, é importante que vocês elaborem com uma visão entre a pandemia e pós-pandemia. O RH e o departamento pessoal, ele vai estar ajudando as empresas a colocarem uma diretriz no processo pós-pandêmico, né? Então, como que a gente pode fazer esse processo pós-pandêmico? Que perguntas a gente faria para poder elaborar esse processo? Elaborar um plano de ação, então, utilizando as seguintes perguntas. Quais funcionários devem voltar e quando voltar? Tá? Então esse é o primeiro ponto que vocês precisam ver. Por que não só o RH e também o departamento pessoal? Porque quais os funcionários devem voltar? Nesse momento, o RH e o departamento pessoal precisam verificar se esses funcionários que vão voltar, eles estão vinculados a um período, a uma situação de exposição ao risco, ou se eles podem voltar ou se eles têm que ficar em casa, verificar as legislações, os pontos de atenção quanto a isso e quando eles podem voltar. Segunda pergunta, como é o retorno ao local de trabalho? Como vai acontecer esse retorno ao local de trabalho? Vai em primeiro uma equipe, depois vai outra equipe, vai todo mundo junto? Seria importante intercalar algumas pessoas de cada equipe, né? Fazer, por exemplo, uma escala de revezamento, aí a gente chama o RH, o departamento pessoal também para verificar isso. Criar um horário para uma equipe, outro horário para outra e trazendo as pessoas gradativamente, não tudo de uma única vez. Para fazer esse processo, a gente precisa da terceira pergunta, que seria o quê? Quem deve fazer parte dessa equipe de projeto? Esse projeto de retorno ao trabalho, para vocês elencarem, geralmente seriam compostas por supervisores ou gestores de área. Junto com o RH, com o departamento pessoal, então justamente para verificar quem vai participar, né? Quem vai fazer a elaboração desse projeto, a elaboração desses horários, para não dar choque de horários também, para que cumpra realmente as diretrizes da legislação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os cruzamentos Covid-19, então pandemia. O que nesse ponto vocês têm que se atentar? Como eu falei anteriormente, nós temos situações que a gente foi fazendo conforme os clientes iam nos pedindo. O cliente ligava, a gente elaborava, pedia umas férias, não cuidava o tempo, se estava fazendo com prazo de 48 horas antes. E muitas coisas, o departamento pessoal, ele acabou se questionando, nossa, será que eu sei realmente o que eu estou fazendo? Por quê? Porque muitas alterações aconteceram ao longo do tempo. Então, só que alterações, muitas eram de um dia para o outro e não dava tempo da gente se preparar. Então, será que a gente fez alguma coisa errada? O que nós fizemos de errado? E o que no Brasil a gente teve de medidas para passar essa pandemia e o que a gente tem que cuidar que talvez pós-pandemia, a nossa empresa possa ser fiscalizada. Então, primeiramente, nós tivemos a medida provisória 927, que ela trouxe as seguintes possibilidades para as empresas. Opção do teletrabalho,
Antecipação de férias individual. Então, nós anteriormente não tínhamos a possibilidade de antecipar férias individuais. Nós tínhamos a possibilidade de conceder férias a partir de 12 meses de trabalho executado pelo funcionário. Porém, com a pandemia, nos trouxe na MP 927 a possibilidade de antecipar períodos aquisitivos de férias não trabalhados ainda, né? Então, nesse período, a gente pode antecipar férias de 2021, de 2022, né? E também concessão de férias coletivas, sem oficializar para sindicatos, sem solicitar um tempo antes, 15 dias antes, né? Então, tudo muito rápido. Aproveitamento e antecipação de feriados. A gente tem a possibilidade agora de fazer essa antecipação de feriados com o aceite do funcionário, banco de horas negativo, de realizar esse banco de horas negativo, suspensão de exigências administrativas em segurança do trabalho, direcionamento do trabalhador para a qualificação, o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS. Então, essas foram medidas que foram sendo liberadas justamente para a gente passar pela pandemia. E agora a gente vai ver quais são os cuidados que a gente temos que ter quanto a isso pós-pandemia. Nós tivemos também a MP 936, que ela instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, onde nos trouxe a possibilidade de um pagamento de um benefício emergencial para os funcionários seletistas. Então, neste período de pandemia, o governo, através do Tesouro Nacional, ele vai realizar o pagamento de um benefício, utilizando o cálculo do seguro-desemprego para os funcionários seletistas que a empresa realizar um acordo de redução proporcional de jornada de trabalho e suspensão temporária do contrato de trabalho. Aqui a gente já tem situações onde a gente tem que verificar se realizamos de forma correta. Primeiramente, para fazer essas solicitações, nós tínhamos um prazo, nós tínhamos um período. Então, nós podíamos fazer suspensão por 90 dias? Não, nós não podíamos. Então, aí que a gente vai ter que tomar o cuidado e revisar o que foi feito. Tá? Então, por exemplo, eu tenho a possibilidade de fazer uma redução de jornada de trabalho no período de 90 dias. Dentro desse período de 90 dias, eu posso reduzir o percentual que eu achar melhor, alternando em 25%, 50% ou 70%. E a gente tem que lembrar de algumas regrinhas. O governo, ele garantia apenas 25%, apenas 50% e apenas 70% de redução. Porém, caso a minha empresa quisesse conceder ou concedeu 30% de redução de jornada e salário, eu iria receber do governo o quê? 25%. Então, nesse processo, é importante a gente ver os percentuais que vocês usaram para ver se vocês usaram da forma correta. A suspensão temporária do contrato de trabalho, ela pode ser usada, utilizada por 60 dias durante o período de suspensão, apenas 60. Então, a redução e a suspensão, elas não podem conflitar. Então, eu não posso fazer o quê? Eu não posso somar 90 dias de redução mais 60 dias de suspensão. Eu tenho que usar dentro de 90 dias, 60 de suspensão e 30 de redução, ou 60 de redução e 30 de suspensão. Então, eu tenho 90 dias, o governo me trouxe essa possibilidade de durante 90 dias eu poder intercalar esses processos. E aqui a gente já traz um ponto de atenção bem grande que vocês precisam cuidar no seguinte fator. Vamos, por exemplo, verificar casos em empresas que no período de pandemia realizaram um processo de suspensão de 30 dias. E esses 30 dias, essa primeira parte, que eram 30 de suspensão mais 30 de suspensão que poderia ser utilizado, a empresa deu 30 dias de suspensão e ela antecipou este período para 15 dias, porque em algumas cidades o retorno das atividades de trabalho, de atividades essenciais, elas retornaram e as pessoas precisavam voltar ao trabalho. Então foi antecipado esses 30 dias para 15. Os outros 15 dias que sobraram, o que vocês precisariam ter feito? Esses outros 15 dias, eles não poderiam ter sido utilizados como suspensão.
eles poderiam ter sido utilizados sim, mas como redução. Então vamos supor, vocês teriam 30 dias mais 30 dias, que é o que a MP trouxe. Você pode usar ele primeira parte, segunda parte, ou você pode usar uma única vez 60 dias. Se você usar por partes, a primeira parte você usando 30, e se você antecipar ela para 15, esses outros 15 dias você só vai poder utilizar se for por redução. E aí a gente vai ter que verificar se a gente acertou esse processo durante a pandemia. Então esse ponto de atenção é bem importante que vocês têm que ter. Na MP 927, no seu artigo 31, ele nos trouxe uma orientação referente à atuação dos auditores fiscais do trabalho do Ministério da Economia durante o período de pandemia. Então, durante o período de pandemia, os auditores, eles poderiam, no período de 180 dias, após a publicação da medida provisória 927, realizar fiscalizações orientadoras, em relação a irregularidades verificadas. Então, quer dizer que nesse período eles não poderiam estar autuando as empresas, mas eles deveriam estar orientando. Mas, neste período pós-pandemia, sim, os auditores eles podem verificar o que vocês fizeram neste período e estar entrando com notificações para ajustes. Nesse período mesmo, desses 180 dias, muitas empresas estão sendo fiscalizadas justamente para ver se o processo em si de saúde do trabalhador está sendo realizado corretamente, Mas a MP 927, no seu artigo 31, então ela trouxe, nesse período traumático que nós estamos passando, que a fiscalização do trabalho através do Ministério da Economia, por um período de 180 dias após a publicação da medida provisória, será de caráter orientativo, de formas de orientação às irregularidades que o pessoal está verificando. Como nós estávamos falando anteriormente, a situação da fiscalização em si, por auditores do trabalho voltados ao Ministério da Economia, algumas irregularidades, sim, elas vão ser fiscalizadas, Vão ter sua fiscalização normal. Por exemplo, a falta do registro dos empregados. Lembrando que no processo de registro de empregados era necessário sim ter feito o envio um dia antes para o social. Situações graves e eminentes a risco, ocorrências de acidente de trabalho fatal, apurado por meio de procedimento fiscal de análise do acidente, trabalho em condições análogas, as situações de trabalho escravo, trabalho infantil. A gente sim teve nesse período de pandemia situações onde aumentou casos de denúncias de trabalho infantil, principalmente no sul do país, por conta do quê? Por conta de que algumas pessoas, a grande maioria dos alunos, eles estão tendo aulas, videoaulas e aulas online, e muitos não estão realizando essa situação, não estão participando dessas aulas, e estão sim por uma situação de trazer fonte de renda para a família, pegando alguns trabalhos, Então a gente tem que ficar com muito cuidado, orientar os nossos clientes para que eles não contratem essa situação, não contratem mão de obra infantil, trabalho infantil, porque isso é extremamente ilegal. E sim, nesse ponto, os auditores fiscais do trabalho vão estar atuando não só no período de pandemia, mas também pós-pandemia. Nesse processo de pandemia, nós tivemos também algumas situações de pessoas que receberam o benefício emergencial sem ter necessidade, sem ter direito, que são os casos, por exemplo, vamos supor que o cliente de vocês, no período de pandemia, ele encaminhou um processo para vocês, um acordo de suspensão de contrato de trabalho, porém, o funcionário voltou a trabalhar e ele não avisou um escritório de contabilidade, ele não avisou o RH, e nesse processo pós-pandemia, isso pode dar problema para o empresário? É claro que a gente sabe que o funcionário, o colaborador lá da empresa que recebeu esse valor, ele sim vai ter que estar devolvendo esse benefício que ele recebeu sem ter direito para o governo federal, através de uma guia de recolhimento à União, bem tranquilo. Mas a empresa ela será penalizada? A empresa que não cumprir, que violar procedimentos de adoção de das medidas introduzidas pela medida provisória 936, ela vai ter uma multa sim aplicada.
Então a multa é a multa do artigo 25 da Lei 7.998, é a lei que traz as políticas do seguro-desemprego, do pagamento do seguro-desemprego, né? Os valores dela variam de R$ 2.132,98 até R$ 213.297,65. Então é importante vocês destacarem para seus clientes que, se porventura eles realizaram durante a pandemia algum processo errado nesse período, é importante vocês destacarem sim essas multas, que elas podem estar sendo introduzidas, né, no dia a dia. A gente pode receber isso via ECAC, pode ter um fiscal do trabalho que vai estar verificando esses pontos. Então essas multas são fixadas de acordo com a quantidade de empregados prejudicados. A multa também ela pode dobrar com a reincidência após a sua fiscalização ou desacato à autoridade. Tá? Então é importante vocês cuidarem desses pontos, porque caso vocês enviem o benefício emergencial e algum auditor do trabalho, um fiscal, ele apareça na empresa, sim, vocês precisam apresentar esses acordos, precisam ter esses acordos. É importante vocês também terem junto, porque a própria portaria 10.486, ela citava que vocês tinham que ter solicitado autorização das contas bancárias, de qual as contas vocês optaram por receber esse benefício dos funcionários, ter então um termo com isso assinado. Então é importante ter esses pontos elencados. Então na Lei 7.998, no seu artigo 25, ela diz o seguinte: que o empregador que infringir os dispostos da lei estará sujeito a multas de 400 a 40.000 BTM. Segundo as naturezas de infração, sua extensão de intenção do infrator a ser aplicadas em dobro nos casos de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade, que foi o que eu expliquei anteriormente. Então, nesses cálculos, né, caso tenha reincidência, os valores podem dobrar, né, pode ter um valor alterado, ou o fiscal mesmo ele vai calcular esse valor, ou caso tenha um desacato à autoridade, a autoridade que é o auditor ou o fiscal do trabalho, também isso pode variar. Serão competentes para impor a penalidade a delegacia, então, regionais do trabalho de cada região, nos termos do título 7º da CLT. Além das penalidades administrativas já referidas, os responsáveis por meios fraudulentos na habilitação ou na percepção do seguro-desemprego serão punidos civilmente ou criminalmente nos termos desta lei. Então, é importante que os seus clientes não tenham fraudado o recebimento do benefício emergencial. A gente sabe que no auxílio emergencial várias pessoas fraudaram o recebimento, destacando pontos ilegais que não existiam. Mas sabemos também que no benefício emergencial muitas empresas pagaram o benefício, concederam, né, acordo, realizaram acordos com os funcionários. Lembrando que o acordo do benefício emergencial é um processo de comum acordo entre a empresa e o funcionário. Então é importante saber sim que o empresário, sim, ele se fez errado será penalizado, mas a pessoa que também é contribuinte, que é o funcionário da empresa, se aceitou esse processo, com certeza também será penalizado e terá que devolver esse valor à União. Também no artigo 25A, ele cita então que a parte do trabalhador que recebeu esse benefício de forma ilegal, ele precisa fazer a devolução desse benefício para o governo. De que forma? De duas formas. A gente tem a possibilidade de você, se tiver uma próxima parcela, o governo já descontar isso, e ele pode ter feito isso durante a pandemia, ou se porventura, pós-pandemia, passou todo esse processo, o governo reprocessou os cálculos, identificou que você não deveria ter recebido aquela suspensão, aquele benefício de redução. Então, o que ele vai fazer? Ele vai notificar as pessoas, os funcionários das empresas, para que eles lhe devolvam esse valor, né, através dessa GRU. Diante então dos cenários da MP 936, a gente reitera então a preocupação do governo com a fiscalização e a autuação nas empresas em caso de descumprimento dessas obrigações, de formas de atividades graves, de extrema importância, especialmente para procedimentos aplicáveis à redução proporcional de jornada e à suspensão de contrato. O que a gente tem que cuidar após pandemia caso a empresa seja fiscalizada?
Por exemplo, se você fez uma redução de contrato e você, porventura, solicitou para o funcionário executar um processo de hora extra, sim, isso será questionado pelos auditores do trabalho. Porque como que você reduz a carga horária de um funcionário e está expondo ele à execução de horas extras constantemente? Então quer dizer que você está se beneficiando de uma ajuda do governo sem ter a necessidade. Também precisamos cuidar pessoas que estavam realizando atividades com meta, então com produtividade, que recebiam por metas. Vamos pegar o caso de vendedores. Vamos supor que as empresas concederam redução de jornada de trabalho, de jornada de salário para vendedores. Nesse período de pandemia, ok, eles trabalharam, receberam um salário reduzido, receberam as metas, porém, pós-pandemia foi feita uma fiscalização na empresa e a empresa identificou que nesse período de pandemia foi reduzido a jornada e o salário deles, porém a meta continuou a mesma e eles precisaram se desdobrar para bater essa meta. Então, nesses casos, era o indicado ser feito, caso tenha sido reduzido o salário e a jornada, a meta também deveria ser reduzida. E por conta desse ponto, as empresas vão ter que apresentar, sim, esse processo de redução. Eu reduzi a jornada de salário de pessoas que trabalhavam com metas e eu vou ter que apresentar como ela foi reduzida. Nesse processo, então, seria melhor ter optado por uma suspensão, porque tendo a suspensão, ele estaria em casa, estaria com o seu contrato suspenso, seria muito mais correto. O próprio artigo 19 da MP 936, ele comprova a intenção do governo federal de reforçar a necessidade das empresas observarem as regras trabalhistas nesse período. Então, não é porque é um processo de pandemia, não é porque temos calamidade pública até 31/12/2020 que podemos fazer o que bem entendemos. Não, a gente precisa sim utilizar as regras trabalhistas, a gente precisa cuidar o que estava na MP, o que temos que usar a CLT ainda e cuidar também especialmente as normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Eu sei que muitas empresas no Brasil não se atentam a isso, principalmente as empresas menores, mas é necessário que vocês cuidem isso durante o processo de pandemia. O governo já identificou diversas fraudes em pedidos de suspensão de contrato e corte de jornada e salário também. Então isso já foi identificado, já está mapeado pelo Ministério Público do Trabalho. Então, segundo também a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, dentro do seu ministério, que é o Ministério da Economia, as fraudes elas teriam sido identificadas. Em um dos casos foi em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis, envolvendo 3 situações e 3 tipos de empresa. Então, foi identificado fraudes de redução e suspensão em escritórios de contabilidade, pessoas trabalhando e o fiscal chegou na empresa e eles estavam trabalhando com os seus contratos suspensos. Então, lembrando que é um comum acordo, o funcionário tem que estar de acordo, né, com a situação que a empresa está expondo ele, clínicas odontológicas, e uma loja de roupa responsável por 38 empregados. Então já está acontecendo essas fraudes, mas o fiscal do trabalho e o auditor ele está atuando porque baseado em denúncias. Então vocês têm que ficar atentos porque pode ser que vocês façam um acordo com os seus funcionários, vocês queiram fazer de forma ilegal, que não é o adequado, que não é o correto, e o seu funcionário denuncie vocês. Certo? Então é importante que vocês verifiquem esses pontos e expliquem para os seus clientes que caso eles tenham feito isso pós-pandemia terão um risco tremendo quanto a esses detalhes. E quais são as punições aplicadas pós-pandemia ou durante a pandemia caso esse ponto seja identificado? De acordo então com a Secretaria de Previdência e Trabalho, as empresas serão autuadas e obrigadas a bancar com o pagamento integral dos salários dos trabalhadores. Nesse caso, o seguro-desemprego a ser pago pelo governo será bloqueado. A gente fala seguro-desemprego porque é a regra que está sendo utilizada, mas é o benefício emergencial. Nesse caso, o seguro-desemprego, o benefício emergencial a ser pago pelo governo, ele será bloqueado e sim ele terá que ser devolvido por essa pessoa. Então essas pessoas que foram fiscalizadas fazendo essas fraudes, elas vão ter que devolver, o beneficiário vai ter que devolver para o governo.
Os empregadores ainda, eles estarão sujeitos a punições administrativas criminais, e já que os casos estão sendo levados à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, então, e é o caso do Ministério Público do Trabalho. As empresas serão as mais penalizadas, porque elas vão ter que responder a crimes de fraudes. Também estarão sujeitas a multas de R$ 15.323,04 até de R$ 42.562, dependendo do porte da empresa. Então é importante que quer fazer a coisa errada, vai ter uma consequência muito grande no final. Então é importante que, por mais independente do porte da empresa que seja, caso o seu cliente faça isso, ele vai estar acabando recaindo uma multa que muitas vezes pode fechar a empresa dele. Então é importante não, caso o seu cliente fez isso, tentar desfazer, tentar orientar a forma correta, devolver o valor para a União, refazer as folhas de pagamento, justamente para que vocês não caiam nessa cilada. Dentro desse período de benefício emergencial, a gente sabe que nós tivemos vários processos que foram ajustados pelo próprio Dataprev, pelo próprio governo, né? O Dataprev, que é o sistema que desenvolveu o benefício emergencial, e por isso o governo ele formalizou um período de anistia. Então, pessoal, o que é anistia? Esquecimento ou perdão. E como que ela foi aplicada? O próprio governo ele não oficializou isso, mas a gente teve várias lives do governo federal com seus representantes, até mesmo o João Paulo, um deles. Ele falou por diversas vezes desse período de anistia. Então a anistia ela é um perdão, é um esquecimento, porque o benefício emergencial, o programa benefício emergencial, ele teve algumas falhas, né? Todo o sistema que é construído muito rápido, ele acontece falhas e problemas, que foi o que aconteceu com o benefício emergencial. Porém, algumas empresas acabaram perdendo os prazos de envios por conta de falhas do governo, e por isso o governo deu este período de anistia para que as empresas corrigissem seus problemas e entregassem de forma correta. Esse período de anistia ele foi do dia 25/5 até o dia 14/6, ele pode ser prorrogado, mas nós não temos maiores informações ainda e estamos esperando a sua publicação. Ele não é oficializado ainda, mas ele foi trazido à tona, né, por orientações do próprio governo ao grupo de trabalho piloto, de empresas piloto, e também ao grupo de trabalho de empresas de software. Através disso, nós temos que cuidar, verificar pós-pandemia se as empresas que nós realizamos, o RH, o departamento pessoal, fizeram as suas entregas, realizaram suas entregas de forma correta. E qual eram esses prazos? Então vamos supor que seu cliente, no período de pandemia, concedeu um acordo de suspensão de um contrato de trabalho. Nesse período de suspensão de contrato de trabalho, ele tinha da data do início do afastamento 10 dias para fazer o envio ao Ministério da Economia através do empregador web benefício emergencial. Caso ele fizesse uma retificação desse acordo, que isso fosse necessário, ele tinha um prazo de 5 dias para fazer isso. Caso seja necessário reduzir o processo de reduzir o contrato, né, o acordo que foi feito, reduzir essa possibilidade, tinha um prazo de 2 dias. Então, hoje isso não estava sendo aplicado ainda até a data da gravação desse vídeo, que foi dia 14/6, mas vai ser implementado de forma automática no benefício emergencial. Então, é por isso que é importante a gente verificar se no período que o nosso cliente usou durante a pandemia, esses prazos foram contemplados. Caso não sejam contemplados, se no período de anistia os escritórios, os departamentos pessoais, o RH, refez o processo em si e deixou ele de forma correta. Lembramos que também nesse período de pandemia, o cliente ele precisava ter, o seu cliente, a empresa em si, ela precisava ter o acordo, né, o aceite e a comum concordância dos seus funcionários. E como que ela poderia ter feito isso? Como eu comentei no início, muitas empresas estavam com seus funcionários em trabalho remoto, trabalho home office, teletrabalho, porém você não teria necessidade de solicitar a assinatura de um acordo. Você poderia solicitar um comum acordo via meio digital, e-mail, WhatsApp, e isso que você vai demonstrar para o fiscal do trabalho quando se porventura sua empresa for fiscalizada. Então, através
do WhatsApp ou do e-mail, ou através de qualquer outro meio digital que você utilizou, você tem a assinatura ou como um acordo do próprio funcionário. Se o empregado ele não aceitar a proposta, não aceitar esse comum acordo, não aceitar esse comum acordo entre empresa e funcionário, o que vai acontecer com esse funcionário? Pode ser que ele seja dispensado sem justa causa pela empresa, porque a empresa não tinha condições, ela ofereceu um acordo justamente para isso. Caso ele não aceite, vai ter que ser dispensado sem justa causa. O benefício emergencial, a gente sabe que pode ter diversas fraudes nele. A gente já teve várias empresas que tiveram que desfazer as rescisões que foram feitas ou realizaram processos de demissão e tiveram que recontratar esses funcionários, ou empresas que no processo de demissão o Ministério Público fez com que encontrassem outras vagas de emprego para esses funcionários. Então nós temos também um canal de denúncias a serem feitas. Caso você esteja com esse problema, é importante que você oriente, a própria empresa, os próprios funcionários, ou você mesmo, caso esteja verificando que existam irregularidades, você pode notificar, caso esteja envolvendo a MP, então 936 de 2020, elas devem ser enviadas para fiscalização.go@mte.gov.br ou para qualquer canal de fiscalização do próprio território nacional. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Essa situação que foi trazida pela MP 927 durante a pandemia, ela trouxe vários pontos que as empresas estariam desobrigadas a serem feitas nesse período. Claro que depois, pós-pandemia, precisam ser refeitos, mas é importante que as empresas nesse período deveriam controlar essas gestões. Então, suspensão da exigência de exames ocupacionais, exceto demissionais. Elas devem ser realizados, então, após o estado de calamidade pública. Então, quando terminar o estado de calamidade pública em 31 de 12 de 2020, as empresas têm 60 dias para colocar isso em ordem. Lembrando que o demissional era preciso ser feito. Então, é importante que a data que está no demissional seja a mesma data que vocês estão realizando a demissão, realizando o processo de verificação. Então, sempre neste período de pandemia, que vocês forem recebendo, já deixem organizado, olhem se a data está em acordo com o desligamento, justamente para que, se o fiscal questionar, já esteja tudo correto. Critério médico, então o PCMSO, também ele entra nesse período de suspensão. Demissional, caso tenha exame dentro de 180 dias, está dispensado, então foi ampliado. Nós tínhamos antes uma situação de 90 dias, então agora foi ampliado para 180 dias, conforme cita o artigo 15 da MP. Suspensão dos treinamentos previstos nas NRs. Os treinamentos, realização em até 90 dias após o período de calamidade pública. Então aqui a gente pode ver que a gente pode intercalar situações. Nos primeiros 60 a gente organiza o processo dos admissionais, dos periódicos, e dentro dos outros 30 a gente pode fazer os treinamentos que ficaram pendentes. Permitido também treinamentos na modalidade remota, de acordo com o artigo 16. A prevenção das CIPAs e as suspensões dos processos eleitorais até o término da calamidade pública, é trazido no artigo 17. Então, é importante a gente destacar nessa parte de segurança do trabalho e saúde do trabalho que esse é um dos pontos que está sendo mais aplicado TACs. Então, muitos frigoríficos do Brasil estão assinando os termos de ajuste de conduta quanto a isso. Demissões e recontratações. Aqui nessa parte a gente tem que lembrar de algumas regrinhas que a gente já aplicava anteriormente nesses processos. Então, para que as empresas que utilizaram os processos de redução e suspensão de jornada e salário no seu retorno de trabalho possam realizar as demissões, elas têm que realizar, é claro, o pagamento da estabilidade, que é a garantia provisória, Então, a gente tem isso em mente e já tem que orientar os nossos clientes, porque caso eles demitam sem pagar a garantia provisória, pode ser que um fiscal, um auditor do trabalho, ele faça uma autuação para essas empresas.
Primeiro, a gente tem que verificar uns pontos bem importantes. Pode ser que muitas empresas elas queiram demitir esses funcionários e alguns meses depois já queiram recontratá-los, porque aumentou a matéria, começou a receber a matéria-prima, aumentou a produtividade, aumentou os pedidos, as vendas e queiram trazer. Principalmente por quê? Porque a gente tem muitas empresas no Brasil no ramo varejista. Então a gente sabe que agora no final do ano vai ter o Natal, vai ter o Dia das Crianças logo em sequência, né? Então o Dia das Crianças, Natal e assim sucessivamente vai ter o Ano Novo. Então pode ser que nesse período essas empresas queiram trazer de volta essas pessoas que eles demitiram e pagaram a estabilidade. E aí a gente tem que lembrar de algumas regrinhas. Então, as seguintes regras que a gente tem que apontar para esses casos de recontratação seria: se o funcionário ele foi desligado, vamos supor, no retorno do seu contrato, do seu acordo de suspensão ou redução do contrato, e ele sacou só o FGTS, a empresa tem que aguardar 90 dias para recontratar ele. Se o funcionário sacou FGTS mais o seguro-desemprego, vamos por o seguinte ponto. O funcionário teve seu contrato suspenso, ficou 60 dias com o contrato suspenso, recebeu o benefício emergencial. Retornou, foi desligado sem justa causa, sacou o FGTS e recebeu novamente o seguro-desemprego. Ela tem que aguardar quantos dias para recontratar essa pessoa? 180 dias. Se não sacou nada, não sacou seguro-desemprego, não sacou FGTS, não existe suspeita de fraude contra o sistema de FGTS nem seguro-desemprego. Então você pode recontratá-lo. Nesse período, pode ser que algumas empresas queiram recontratar essas pessoas em um caráter diferente. Por exemplo, em um regime de pessoa jurídica, de terceirização. E a empresa, o escritório, o RH, o departamento pessoal, ele precisa lembrar o seu cliente, o seu diretor, o seu supervisor sobre uma palavra chamada pejotização. Pejotização, ela quer dizer o quê? É uma fraude onde a empresa ela transforma o seu empregado, pessoa física, em uma empresa, pessoa jurídica. E aí por isso que tem esse nome, pejotização. Então isso é uma fraude sim. Ela quebra o vínculo empregatício, suprimindo o funcionário, o pessoa física que se transformou em pessoa jurídica, de todos os direitos trabalhistas e reduz também os encargos do empregador. Então isso é muito comum de acontecer, mas sim, ela é uma fraude. Se caracterizada por um auditor do trabalho, isso pode desencadear diversos processos para a empresa. Então é importante vocês já orientarem os seus clientes que, caso eles queiram reduzir a sua carga tributária, queiram demitir os funcionários e recontratar todos como pessoa jurídica, esse não é o melhor caminho. Eles têm que esperar um determinado tempo, consultar um jurídico justamente para que isso aconteça. Agora, se a empresa então recontratar como pessoa jurídica nesse processo de terceirização, isso pode, constando, por exemplo, a mesma função, o mesmo horário, a mesma subordinação. Então, junta isso tudo, ele vai virar sim uma exclusividade e vai ser caracterizada essa pejotização. Então, isso é bem importante destacar. A gente sabe que no processo de demissões, a gente vai ter várias possibilidades de fazer demissões dentro do período de pandemia. E aqui é um ponto que, durante o início da pandemia, várias pessoas estavam falando sobre a rescisão do fato do príncipe. Essa rescisão do fato do príncipe, muitas empresas estavam aplicando, estavam questionando o RH, questionando o DP, os escritórios de contabilidade, para que fizessem essa rescisão justamente por conta desse fato do príncipe. Então ela foi já encaixada, dizendo que ela não pode ser uma modalidade usada para fins de pandemia, ela pode ser usada para outros critérios. Vamos supor que foi construída uma rodovia, essa rodovia passou em cima da minha empresa e eu não tenho mais como realocar essa empresa em outro lugar, e sim, essa rescisão ela pode ser paga pela prefeitura, pelo governo estadual ou pelo governo federal. Mas é um processo totalmente diferente. Então, essa possibilidade de demissões no período de pandemia, fato do príncipe está descartado. Caso um cliente, uma empresa, um supervisor, um diretor queira fazer isso só com embasamento jurídico, né? Então é importante ter bastante cuidado, bastante cautela nessa situação. Quais são os pontos que eu posso fazer rescisão nesse período?
Então, sempre dentro da pandemia eu vou poder fazer, e eu deveria ter feito já nesse pós-pandemia, que eu posso analisar, demissões sem justa causa, término de contrato de experiência, término de contrato determinado, pedido de demissão, demissão com justa causa, demissão sem justa causa. Então, esses são os pontos que a gente poderia estar fazendo, esses são os tipos de rescisão. O que a gente precisa cuidar? Quando formos realizar uma demissão, verificar se está sendo pago essa garantia provisória, essa estabilidade. Então, por exemplo, quando vocês forem analisar uma rescisão pós-pandemia, vocês precisam estar atentos que caso esse funcionário, por exemplo, ele teve uma redução de 25% de sua jornada e do seu salário, na rescisão dele precisa ter o pagamento de uma estabilidade, de uma garantia provisória, no total de 50% do salário dele. Então é importante tomar esse cuidado, ver se seus clientes realizaram esse processo justamente para que pós-pandemia não se tenham esses problemas. A gente sabe que nesse período de pandemia todo o dinheiro para o funcionário é muito bem-vindo, mas a gente sabe também que pós-pandemia esse mesmo funcionário ele pode recorrer judicialmente a alguns direitos que ele não sabia, que não eram sabidos por ele, mas algum advogado, alguma assessoria lhe avisou e eles acabaram recorrendo judicialmente. Você, empregador, tem que comprovar isso. Então, por isso que é importante revisar as decisões que foram feitas, justamente por conta desses detalhes. O Ministério Público do Trabalho, ele já contabiliza 19.045 denúncias de irregularidades trabalhistas relativas ao Covid. Foi recebido desde o início da pandemia, então, todo esse número. Ao todo, já foram abertos 3.905 inquéritos civis para apuração de violação dos temas que a gente viu agora. Então, vocês podem ver que o número ele é bem amplo, ele é bem alto, justamente por conta dessas irregularidades. Ainda a respeito desse assunto de irregularidades, a gente teve, os procuradores do Ministério Público já emitiram 9.937 recomendações. Recomendações são, por exemplo, recomendações de como realizar processos de menores aprendizes, o que fazer com eles, né? O que fazer com eles, 42.302 despachos e expediram 65.721 notificações, ofícios e requisições. Os números eles são da data de 1º de julho e a fonte é o site do Ministério Público do Trabalho. Então, por meio do trabalho remoto, o Ministério Público ele já realizou 694 audiências administrativas, ajuizou 108 ações civis e instaurou 252 procedimentos de mediação. Todas essas atuações do Ministério Público foram envolvendo os conflitos trabalhistas causados pelo novo coronavírus. Então, por isso, pessoal, que é importante a orientação, por isso que é importante revisão desses pontos que vocês estão elencando aí com seus clientes, orientação a funcionários também. Para promover, então, diálogo social e acompanhar as políticas públicas em enfrentamento dessa crise, a instituição já abriu, o Ministério Público, então o Ministério Público, a instituição já abriu 812 procedimentos promocionais. Entrando nessa parte de fraudes e TACs, o que é um TAC? Quando que as empresas recebem esse TAC? Isso já existia, não existia? Então, gente, o TAC, ele sempre existiu. Muitas empresas já têm TACs assinados. O TAC é um documento utilizado por órgãos públicos, em especial o Ministério Público, para ajuste de conduta da lei. Para empresas, hoje nós temos empresas no Brasil que acham que não existe Ministério Público, que não existe Ministério Público, que não existe Secretaria da Previdência e Trabalho, ou que essas instituições estão de olhos fechados para as situações. Então é importante vocês saberem que neste processo sim existe TAC e sim muitas empresas estão recebendo e assinando esse TAC. Vários, como eu falei no decorrer da nossa conversa, vários frigoríficos do Brasil inteiro, eles receberam TACs estaduais, TACs municipais e TACs a nível nacional, para todas as suas entidades. Entre as autuações do Ministério Público está, por exemplo, o termo de ajuste de conduta que foi realizado então para esses frigoríficos, que prevê a adoção de uma série de medidas de saúde e segurança do trabalho.
Essa situação, então, ela vai garantir a proteção contra o Covid-19 aos trabalhadores. A gente sabe que muitas regiões sobrevivem da agroindústria, então muitas situações, nós temos cidades que o que movimentava a cidade era aquele frigorífico e não se atentou a esse cenário, não tomou-se as medidas necessárias, mas é importante que além do próprio frigorífico, da própria empresa estar tomando cuidados para fins de Covid, mesmo tendo a cidade de destaque, os seus funcionários também tomem essa medida, tenham esse bom senso. É importante a gente saber que o bom senso a gente não compra na farmácia, né? Mas é importante a gente orientar os funcionários, não só aplicar medidas da empresa, mas orientar eles como proceder também em casa. Então, pessoal, a intenção de implantar estratégias de monitoramento, controle de cadeia de transmissão e redução do impacto observados nos critérios de estabelecimento do Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual da Saúde, desde o início da pandemia, o Ministério Público ele já firmou 27 TACs. Então, a gente já tem um número bem alto de TACs. O TAC é uma coisa que não é comum acontecer. Ele só acontece em fiscalizações realmente por muitas denúncias, mas a gente já teve no período de pandemia um número muito alto de TACs. O Ministério Público hoje, ele consegue fazer isso por conta do quê? Ele tem um grupo de trabalho nacional para traçar estratégias de autuações nesta crise, através de um GT, o GT da Covid-19, que segue 3 eixos de trabalho. Articulações, onde o pessoal busca melhores medidas legislativas para políticas de enfrentamento ao Covid, conciliações e debates, diálogos entre entidades patronais, entidades sindicais de trabalhadores de todo o Brasil. Então é importante a gente saber que neste período a conciliação e os debates são feitos entre ambas as partes, entre a parte do empresário, entre a parte do trabalhador. Então vai envolver as duas frentes. A adoção de medidas administrativas e judiciais para garantir os direitos trabalhistas. Sempre uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, para os meus clientes, é que durante a pandemia a gente tem que fazer as coisas com muita cautela, com muito cuidado, porque não sabemos o que vai vir pós-pandemia. A gente sabe sim que vai vir esse enfrentamento de várias, talvez, aplicações de multas, várias denúncias, várias ações trabalhistas, então por isso que é importante também tomar essa cautela. E o Ministério Público, sim, ele está tomando essas medidas de enfrentamento. Caso vocês saibam que algumas situações de denúncia, que precisem denunciar, então é importante que vocês denunciem sim. Denunciem esse processo, os números demonstrados pelo Ministério Público, eles não param de aumentar e continuam aumentando, e o Ministério Público ele continua atuando nesse processo. Então, como o benefício emergencial também ele está aumentando constantemente, os processos em si da MP 927 também estão sendo utilizados, é importante que, caso necessário, caso vocês vejam que seja necessário, sim, denunciem, que o Ministério Público vai fiscalizar e vai verificar se realmente essa empresa está usando dessa forma essa tratativa correta ou não. Gestão e postergação de impostos voltados ao departamento pessoal. Então a gente sabe que no período de Covid nós tivemos várias medidas provisórias, nós tivemos também postergação de alguns impostos. Por quê? Para que realmente alivie o fluxo de caixa do empresário, né? Do cliente da empresa, do cliente do escritório, do dono da empresa, e assim sucessivamente. A gente teve, então, alguns cuidados que nós temos que ver referente a essa situação assim que terminar a Covid. Postergação de FGTS. Uma das modalidades, então, as empresas puderam postergar os seus FGTS das competências março, abril e maio. Então, elas podem ser parceladas, esses tributos, né, eles podem ser parcelados, e vocês deveriam ter enviado essas informações até o dia 20/6, na modalidade 1 declaratória, confessando a dívida do FGTS. Então, esse foi uma das postergações. Qual que é o cuidado pós-Covid? Revisar se todas essas CPIPs realmente elas foram declaradas na modalidade 1 declaratória. Caso alguma CFIP foi informada na modalidade branco ou na modalidade 9, confirmações anteriores, e não foi informada na modalidade 1, vocês precisam refazer esse procedimento. A gente
gente teve também a postergação da parte patronal do INSS, a parte dos previdenciários, né, parte previdenciária. Então a gente teve a contribuição previdenciária patronal, que ela foi postergada, a parte do SAT e do RAT, né, que seria o RAT ajustado. As agroindústrias também tiveram seus tributos postergados, empregador doméstico, produtor rural, pessoa física e jurídica, e ocorreu a prorrogação do vencimento. Então foi postergado, foi prorrogado o prazo de vencimento, conforme citado na portaria 139 de 2020. A prorrogação, então, desses tributos previdenciários, que é tanto para a GPS quanto para o DARF previdenciário, indica a possibilidade do pagamento dessas competências de março e abril. Respectivamente, elas foram postergadas para 20/8 e 20/10. Então, o que é importante vocês tomarem um ponto de atenção quanto a isso? Porque, pós-pandemia, eu preciso revisar se esse tributo que foi postergado, realmente eu posterguei corretamente. Porque, por exemplo, hoje a gente sabe que a postergação foi apenas da parte patronal. Então, se eu posterguei também, por exemplo, a parte dos terceiros, a gente precisa estar recolhendo esse tributo com juro e com multa. Se eu posterguei também a parte do segurado, eu também preciso recolher isso com juro e multa. Então, a única coisa que vai ser postergada são partes patronais. Além desses pontos, a gente também tem a CPRB, que ela também foi postergada, então a gente também pode fazer a postergação desse tributo. Um ponto de atenção de lembrar ao nosso cliente é que esse tributo ele não foi suspenso, ele não foi, não teve uma anistia, não foi perdoado, ele foi apenas postergado. Eles terão que pagar sim, eles terão que pagar apenas nessas datas com 20/8 e 20/10, sem juros e sem multa. O cuidado que nós temos que ter então é se a gente recolheu corretamente para que pós-pandemia a gente não sofra algum recolhimento de juros e multas por conta desse processo. Tivemos também nesse processo a redução do Sistema S pela MP 932. Nos trouxe então a redução de algumas situações nas competências abril, maio e junho. O DARF previdenciário e a GPS, elas tiveram reduções de 50% das suas alíquotas pelo prazo desses 3 meses e não foram para todas as entidades, então foi para algumas entidades apenas. Quais são? SESI, SENAI, SESC, SENAC, o SEST Senat, o Senai e o SESCOP. Então é importante vocês saberem que não são para todas. Então, as mencionadas da redução da contribuição do Sistema S atingiam uma relação taxativa limitada, então justamente para os terceiros, para as outras entidades, ou seja, ela não está se aplicando a todos. Com base então na atividade empresarial, o FPAS, né, que é determinado pelo CNAE da empresa, a gente precisa avaliar qual é o nosso FPAS e verificar qual é o percentual que a gente ficou. Nesse período, é importante a gente saber que no momento que vocês entregaram as competências de abril, de maio e de junho, a parte dos terceiros, ela não fechou no sistema CEFIP. Na DCTF Web, lá no DARF Previdenciário, ele estava apurando corretamente. No CEFIP, ele não estava fechando. Por que é importante a gente verificar isso? Porque a orientação do ato declaratório executivo da CODAC, número 14, ele trazia o seguinte, que vocês desprezassem a informação da CEFIP e considerassem o valor da GPS apurada pelo seu sistema. Porém, a gente precisa lembrar que quando a gente fala em desprezar a CEFIP, a gente despreza ela baseado no que? Na base de cálculo. Então, a gente precisa verificar se a base de cálculo está correta, se o valor dos segurados estão corretos, se o RAT e o FAP estão corretos e se os terceiros estão diferentes. Então, vocês precisavam ter feito essa conferência também, justamente porque através dessa CEFIP a gente recolhe a parte do FGTS. Então, é importante a gente verificar esse ponto, justamente para que nós, daqui 2 anos, 3 anos, a gente não questione, mas por que os terceiros estavam errados? Então é importante a gente saber esse ponto,
justamente para acabar não recolhendo futuramente um valor de uma diferença, pagando um juro e uma multa, sabendo que tinha um ato declaratório que frisava justamente essa divergência. Então, pessoal, hoje seria essa a nossa fala. Nós queremos agradecer vocês por terem dedicado esse tempo justamente para nos escutar. E também é importante que vocês fiquem atentos para que não só no período da pandemia, mas no período sim pós-pandemia, vocês estejam com o seu departamento pessoal, com os seus RHs, todos em dia e todos organizados. Caso chegue alguma fiscalização, caso chegue alguma notificação judicial, vocês estejam preparados para isso. E contem comigo. Até mais!